Esta é uma lembrança perturbadora da minha infância. Eu tinha uns 7 ou 8 anos. Minha mãe costumava levar meu irmão e eu para pedir doces. Mas nesse ano em particular, depois da escola, ela me deixou na casa do meu amigo Sean, onde Sean, nosso amigo Johnny e eu estávamos juntos. Johnny e Sean eram um ano mais velho que eu. Nos conhecemos enquanto eu brincava com meu irmão no bloco. Johnny e Sean moravam perto de mim. Sean teve uma criação estranha, que eu nunca entendi. Sua irmã tinha uns 20 anos. Havia uma grande diferença de idade entre eles. Ela sempre foi sua cuidadora. Parecia que sempre que eu estava na casa dele, a casa cheirava a gato e sua irmã sempre tinha um cara diferente. Parecia que sua irmã sempre foi fria comigo, no sentido de que ela nunca me reconhecia ou dizia oi. O pai de Sean nunca esteve presente, e sua mãe, acredita, sempre trabalhou fora da cidade. Acho que conheci a mãe de Sean algumas vezes. Nunca realmente mantivemos contato por tempo suficiente para eu descobrir tudo isso. De qualquer forma, minha mãe me deixou na casa de Sean, esperando que a mãe dele fosse pedir doces conosco. Depois de me despedir dela, entrei na casa dele, e Johnny já estava lá. Todos nós tínhamos grandes sacos de travesseiro para encher de doces. Foi nessa época que descobri que nem a mãe nem a irmã de Sean vieram conosco para supervisionar. Eu era jovem, então me sentia um pouco desconfortável, sabendo que Johnny e Sean estariam liderando o caminho. Mas ao mesmo tempo, senti uma sensação de emoção, já que tínhamos mais liberdade. Sabia ter certeza de que minha mãe não teria aprovado que fôssemos sem supervisão. Eventualmente saímos para o bairro, andando por aí, fazendo nossas rondas de porta em porta. Algumas pessoas perguntaram se estávamos sozinhos ou onde nossos pais estavam, e Johnny sempre foi o único a usar a mesma mentira. Minha mãe está lá na frente com minha irmã. Funcionava todas as vezes. Era sexta-feira, então não começamos a pedir doces até por volta das 5, mas não tínhamos aula no dia e fingimos que iríamos até que nossos sacos de travesseiro estivessem completamente cheios. Fizemos uma pausa depois de algumas horas e fomos até a casa de Sean, onde ele esquentou um monte de pizzas congeladas. Na época, eu senti inveja da aparente liberdade que ele tinha em casa, sem pais que se importassem com o que ele fazia. Mas olhando para trás agora, considero-me super abençoado por ter crescido em uma casa com 2 pais rígidos. Depois que ficamos na casa dele por 1 hora, assistimos a especiais de Halloween na Nickelodeon, comendo pizza e doces. Johnny acabou sendo pego pela mãe, mas Sean e eu queríamos continuar. Então, eventualmente saímos para a segunda rodada. Já estava escuro lá fora e devia passar das 20 horas. Havia muito menos crianças pedindo doces. Tentamos ir a certos quarteirões que ainda não tínhamos visitado, o que significava nos afastar mais da casa de Sean. Encontramos um quarteirão que ainda não tínhamos tocado e continuamos batendo nas portas. Algumas casas não atendiam àquela hora, e quase todo mundo fez um comentário sobre estarmos sozinhos ou como estava ficando tarde. Notamos um homem empurrando um carrinho de bebê algumas casas atrás de nós. Ele estava caminhando muito devagar em nossa direção. Provavelmente um pai pedindo doces para sua filha pequena. Enquanto continuávamos indo de porta em porta, o homem com o carrinho se aproximou. Eventualmente ouvimos ele cantando baixo. Ele nos alcançou e disse: "Como está indo a brincadeira de doces, meninos?" Respondemos bem ao mesmo tempo. E então ele disse: "Está muito tarde. Estou voltando para casa. Posso dar a vocês o resto dos meus doces?" Sean e eu nos entreolhamos com caras reveladoras, como se tivéssemos acabado de ganhar na loteria. Sean perguntou que tipo de doces ele tinha, e o homem respondeu que era um monte de sacolas de coisas diferentes. Ele nos disse que não conseguiu distribuir muito, porque queria levar sua filha para um passeio de doces ou travessuras. Ele tinha uma sacola pendurada em uma das alças do carrinho, que estava cheia de doces. O carrinho estava totalmente coberto por uma parte dobrável na parte superior, então não podíamos ver sua filha. Ele disse que ela estava dormindo e que não queria acordá-la, mas apontou para a frente e disse que sua casa era logo ali. Então seguimos atrás dele enquanto ele empurrava o carrinho. Ele estava andando um pouco mais rápido agora. Enquanto caminhávamos, percebi que quase não havia mais ninguém nas ruas naquele momento, mesmo sendo uma sexta-feira à noite. Parecia um lado mais tranquilo do bairro. O homem falou conosco enquanto caminhávamos, fazendo perguntas como de qual parte do bairro éramos e para onde íamos à escola.
Eu deixei Sean responder a maioria das perguntas. Ele era apenas um ano mais velho do que eu, mas naquela idade eu sentia que ele deveria assumir a liderança. Em várias ocasiões, enquanto andávamos, o homem se inclinava no carrinho e falava alto com sua filha. Depois se virava e sorria para nós. Finalmente, chegamos à casa dele. Ele nos levou pela passarela com o carrinho e destrancou a porta. Depois de abri-la, trouxe o carrinho com a filha para dentro primeiro e então nos convidou a entrar. Sean liderou o caminho e eu segui. Queria perguntar se poderíamos deixar a porta aberta e o homem fez uma pausa, dizendo: "Sim, claro." Ele disse que voltaria logo, pois iria pegar as sacolas de doces. Ele saiu correndo e eu o segui, o que foi um pouco mais difícil, pois carregávamos aqueles sacos de travesseiro pesados. Eu ainda estava confuso sobre o que ele havia visto, mas então ouvimos uma voz de mulher nos chamando. Era uma das vizinhas dele. Ela correu até nós e perguntou se conhecíamos aquele homem. Foi então que Sean contou o que tinha visto. Dentro do carrinho não havia nenhum bebê, apenas uma boneca, completamente imóvel. A vizinha nos levou para casa e contou tudo aos meus pais. Minha mãe ficou perturbada depois que ouviu todos os detalhes da noite e me mandou para o quarto, enquanto meus pais ligavam para a polícia. Eles nunca me contaram o que aconteceu depois. Acredito que queriam me proteger de mais exposição àquela situação. Minha mãe não queria mais que eu fosse à casa de Sean, e sei que ela tinha muito a dizer à mãe dele. Eu vi Sean na escola de vez em quando. E continuamos cordiais, mas nossa amizade nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Era noite de Halloween de 2016, e meus pais me deram a tarefa de distribuir doces para todas as crianças. Durante o dia, minha mãe comprou 1 milhão de sacos de doces, que eu sabia que sobrariam por semanas. Eu seria a única, infelizmente, a mastigá-los por dias, se não semanas, pois eu estava tentando perder peso. Eu sempre dizia à minha mãe que ela exagerava na quantidade de doces. A casa ficava em um beco sem saída, então dificilmente receberíamos alguém pedindo doces. No entanto, temos algumas crianças que sempre vinham à nossa casa sabendo quantos doces daríamos. O Halloween foi em uma segunda-feira nesse ano. Eu estava na faculdade, protegido com segundas e quartas-feiras de folga nesse semestre. Então, na primeira metade do dia eu fui para a academia e depois trabalhei nas minhas tarefas para a aula. Era sempre por volta das 16 horas que o som de crianças do lado de fora indicava que elas estavam começando a pedir doces. Na primeira vez que a campanha tocou, acho que foi em algum momento entre 16 horas e 17 horas. O dia foi como você esperaria. Não há nada de interessante em distribuir doces o dia todo para crianças pequenas, com meu cachorro Veto latindo feito louco toda vez que a campanha tocava. Eu diria que, do começo até as 20 horas, houve talvez 10 a 15 crianças no total. Como eu disse, o beco sem saída estava fora do caminho para as pessoas. Era mais eficaz para os travessos passarem por lá e seguirem em frente. Sendo uma segunda-feira à noite, as coisas se enganaram muito mais cedo do que normal. Eu diria que fiz o dever de casa o suficiente, dei uma massajada nos meus projetos, e então comi um pouco do ensopado que sobrou da minha mãe. Depois, fui pro meu quarto assistir Game of Thrones. Eu estava literalmente em 2 episódios quando ouvi o som inesperado da campainha. Veto começou a latir novamente. Olhei para o relógio e devia ser por volta de 9h30. Isso definitivamente estava além do horário limite para pedir doces ou travessuras. Eu desci as escadas até a porta da frente e abri. Do outro lado da porta de vidro havia um homem muito alto em uma fantasia de palhaço com uma máscara muito assustadora. Eu sabia que era um homem apenas pela estrutura da pessoa. Ele estava sozinho, acenou para mim e então apontou para o saco marrom que ele estava segurando, que parecia basicamente vazio. Eu não abri a porta de tempestade. Apenas disse através dela: "Desculpe, não temos mais doces", e bati a porta, trancando-a imediatamente. Naquele momento me arrependi de abrir a porta. Eu realmente pensei que fosse apenas uma criança, ou talvez um pai ou mãe infeliz que trabalhou até tarde e queria fazer algumas travessuras de última hora com seus filhos. Quem quer que fosse, eu sabia que não era uma criança, nem parecia um adolescente. A estrutura dessa pessoa era enorme, e a fantasia de palhaço o fazia parecer ainda maior.
Felizmente, eu não havia pegado a sacola de doces antes de abrir a porta, então ele não pôde ver que eu estava mentindo. Fiquei perto da porta por um tempo, apenas ouvindo para ver se ouvia passos se afastando, mas não ouvi nada. Em vez disso, a campainha tocou novamente. Veto, mais uma vez, começou a ficar furioso. Ele é um rato terrier, e seu latido não é intimidador, nem ele realmente defenderia a casa de um intruso. Peguei-o no colo e o levei para cima, apagando as luzes lá embaixo na tentativa de fazer o palhaço pensar que eu não abriria mais a porta. Coloquei Veto no meu quarto e fechei a porta para que ele não continuasse latindo. Fiquei no topo das escadas, ouvindo, até que ouvi o som da porta de tempestade sendo forçada a abrir. Houve um estalo alto, o que sugeria que a trava pode ter sido quebrada. Então, ouvi 2 batidas na porta da frente. Neste ponto, decidi me esconder no meu quarto. Fiquei incrivelmente perturbado. Mandei uma mensagem para o meu grupo de bate-papo familiar sobre o que estava acontecendo, mas ninguém respondeu. Embora eu soubesse que a pessoa do lado de fora tinha que ficar entediada, eu teria mandado uma mensagem para todos os meus amigos perguntando se era algum tipo de brincadeira, mas todos os meus amigos estavam ocupados. Eu disse a ele para verificar minhas mensagens. Tem um cara vestido de palhaço na porta e ele não vai embora. Meu irmão disse que era uma brincadeira de Halloween e para simplesmente ignorar. Ele parecia apressado para desligar o telefone. Então, desliguei. Esperava que ele estivesse certo. Honestamente, fazia mais sentido ser uma brincadeira. Depois de alguns minutos sentado na beirada da minha cama, ansioso, a campainha não tocou mais. Finalmente, me senti seguro para relaxar novamente e deitar. Comecei a cochilar lentamente. Desliguei a TV para permitir silêncio e escuridão completos no quarto, e logo depois disso, adormeci. Nem acho que dormi tempo suficiente para entrar no estado REM e ter um sonho, quando acordei com Veto rosnando e latindo baixinho, como ele fazia quando esperava a aprovação de um de nós. Disse a ele para ficar quieto, e ele parou. Olhei para ver o que ele estava olhando. Ele estava olhando para a janela. Eu escutei. Havia um som vindo de fora da janela. Os menores sons de batidas, e eu quase poderia jurar que ouvi algo sendo esfregado contra a janela. Meu quarto ficava no 2º andar da casa. Não era como se alguém pudesse estar do lado de fora da minha janela. Levantei-me e abri a persiana da janela e, cara, eu estava errado. Aquele homem vestido de palhaço estava na minha janela. Tudo o que eu conseguia ver era aquela máscara horrível do outro lado do vidro. Ele inclinou a cabeça enquanto me olhava. Eu gritei a plenos pulmões. Veto nem latiu, pelo que me lembro, ou talvez eu tenha bloqueado todo o resto. Corri com meu telefone para fora do quarto e fui para o quarto dos meus pais, onde tranquei a porta e disquei 911. Estava muito abalado até para chorar. Meu corpo estava tremendo, e minha voz tremia enquanto eu falava com a operadora do 911. Eu pedia à operadora a cada 20 segundos para que a polícia se apressasse. Ela sempre respondia a mesma coisa. Eles estão vindo o mais rápido que podem. A polícia chegou à casa em cerca de 10 minutos. Eles examinaram o exterior da casa para procurar por qualquer tentativa de ponto de entrada. Tudo o que encontraram foi que a trava da porta da frente contra tempestades estava quebrada, como eu havia imaginado. Encostado na lateral da casa, perto da janela do meu quarto, estava a escada do meu pai. O homem havia entrado no nosso galpão de armazenamento lá fora e encontrado a escada do meu pai para subir até a minha janela. Para evitar que isso fosse mais longe, eu fui dormir na casa do meu amigo Adam. Até hoje, eu não sei se isso foi apenas uma brincadeira doentia, feita propositalmente no Halloween, ou se um crime horrível estava prestes a ser cometido com a desculpa de ser Halloween. Era sábado, final de outubro, fim de semana de Halloween. Eu acho que o Halloween foi numa terça-feira naquele ano, então a grande noite de festa foi no sábado anterior. Meus amigos e eu ainda estávamos procurando planos de última hora, já que tudo estava esgotado. Idealmente, queríamos encontrar uma festa em casa. Todos nós tínhamos fantasias bem engraçadas também e queríamos aproveitá-las bem. Minha amiga Kate decidiu colocar em suas histórias do Instagram e Snapchat, procurando por festas naquela noite. Algo que eu nunca teria feito, pois acharia isso meio sem vergonha e embaraçoso.
Mas fiquei feliz que ela estivesse disposta a fazer isso. Fiquei surpreso quando ela mandou uma mensagem no chat do grupo, dizendo que alguém a havia contatado sobre uma festa. Logo depois, ela enviou uma captura de tela dos detalhes no chat do grupo. Havia um endereço, horário de início e algumas regras básicas, como: a festa seria apenas em ambientes fechados, sem acesso ao quintal, e traga sua própria bebida. Também dizia que era necessário trazer pelo menos uma garota para cada cara. O cara que enviou os detalhes para Kate era um dos nossos amigos, mais ou menos da nossa idade, que conhecia muitas das mesmas pessoas que nós. Aparentemente, várias pessoas que conhecíamos iriam para essa festa. O endereço da casa era em uma cidade vizinha, super perto. Então, entre nós 4, decidimos ir para a casa de Shauna, que tinha o berço aberto. Ficamos lá antes do jogo por cerca de 1 hora, enquanto todos nós terminávamos de nos arrumar. Esperamos até que nossos amigos homens confirmassem que iriam, então decidimos ir até lá. Chamamos um Uber. Todos nós levamos nossas próprias bebidas, variando de White Claws a Vodka Shooters. O motorista do Uber provavelmente estava cansado de nós no final da viagem. Quando chegamos à casa, vimos um monte de carros estacionados por toda parte. A casa era bem grande, com um jardim da frente muito espaçoso. Nós éramos 4 garotas entrando, então, certamente, quem quer que estivesse dando essa festa ia nos adorar. Não ouvimos nenhuma música até chegarmos perto da porta. Então ouvimos a batida do baixo. Eu abri a porta e o primeiro cômodo em que estávamos era uma espécie de sala de estar e cozinha. A casa inteira estava muito mal iluminada, apenas por um monte de luzes laranjas penduradas, definitivamente criando um ambiente de festa de Halloween. O lugar estava razoavelmente lotado, mas, honestamente, não conhecíamos ninguém. Kate mandou mensagem para os caras que conhecíamos para ver se eles já estavam lá. Enquanto isso, um cara mais velho veio e nos cumprimentou. Ele perguntou nossos nomes e disse que era o pai de John. Luke, aparentemente, era o cara que estava dando a festa. Eu perguntei quem era Luke e onde ele estudava, e o homem respondeu: "Oh, ele está por aí em algum lugar. Você pode perguntar a ele quando vir." Então, ele nos perguntou se queríamos colocar nossas bebidas no refrigerador. Ele nos levou para a cozinha, onde havia 3 grandes refrigeradores de gelo, cada um já cheio de bebidas. Colocamos algumas de nossas latas nos refrigeradores. O cara, John, parecia ter uns 50 anos, o que faria sentido se o filho dele fosse quem estava dando a festa. No entanto, parecia um pouco estranho que ele fosse tão acolhedor e envolvido em uma festa tão grande em sua própria casa. Ele estava andando por aí, conversando com todo mundo, mas parecia que principalmente com as garotas. Ele também parecia estar bêbado. Nós 4 jogamos beer pong em uma das mesas, onde alguns caras começaram a conversar conosco, então começamos a jogar contra eles. Kate então disse que nossos amigos estavam a caminho, o que me deixou feliz em saber. John, de repente, gritou meu nome e o de Kate do balcão da cozinha. Ele estava gritando, "Shots!" Minhas outras 2 amigas, Shauna e Tracy, pareceram um pouco ofendidas, então eu disse, "Podemos todos tomar um?" E ele gritou, "Sim, claro." Então fomos até o balcão da cozinha, perto dele, e todos tomamos um shot de tequila. Eu engasguei porque não havia limão. Eu definitivamente estava começando a ficar bêbada depois disso. Era estranho o quanto o pai da casa estava tentando animar essa festa. Ele tinha essa presença estranhamente acolhedora, mas perturbadora. A parte perturbadora era que ele era muito mais velho do que a maioria das pessoas ali, que geralmente estavam em idade universitária, e ele estava empurrando bebidas para todos. Então ele perguntou, "Qual é o veneno de vocês?" Eu não ia dizer nada, até que todas as meninas mencionaram suas bebidas favoritas. John começou a fazer uma mistura de bebidas variadas. Enquanto isso, voltamos para a mesa de beer pong, onde os caras com quem estávamos jogando ainda estavam esperando. Conectei meu telefone a uma tomada, pois estava com 50% de bateria. Depois, voltei para o jogo. No meio do jogo, John veio com 2 bebidas para Kate e eu, e depois voltou com mais 2 para Shauna e Tracy. Todas estavam em copos vermelhos solo. Ele me fez um vodka com refrigerante, que eu bebi durante nosso jogo de beer pong sempre que tinha uma chance. Eu bebia devagar, pois já estava bêbada. Depois que perdemos para os caras, fui pegar meu telefone, apenas para perceber que ele não carregou nada. Ainda estava na mesma porcentagem. A tomada não estava funcionando.
Eu não me sentia confortável em deixar meu telefone em nenhuma outra tomada, então me abstive de tentar mais. Finalmente, nossos amigos chegaram, e foi logo depois disso que as coisas rapidamente começaram a ficar confusas. Quero dizer, muito rapidamente. Num momento, me lembro de estar conversando com nosso amigo Jeff, e no outro, tudo ficou preto. A próxima coisa que me lembro foi de meus amigos me acordando no carro, do lado de fora da minha casa. Eu me sentia tonta, minha visão estava turva e minha cabeça girava. Estávamos no carro de um dos nossos amigos. Um dos caras me ajudou a entrar em casa, e então todos foram embora. Eu estava sozinha, exceto meus pais, que dormiam no quarto deles. Senti que havia bebido demais, mas também tive uma sensação estranha de tontura que nunca havia experimentado antes, por causa de álcool. Fui direto para o meu quarto dormir. Verifiquei meu telefone e vi algumas mensagens de um número aleatório não salvo. Abri e vi uma série de mensagens. Começou comigo mandando meu nome, e eles responderam, John, oh. Depois disso ele disse, você parece tão fofa. Com base no horário em que ele enviou, isso ainda foi durante a festa. Houve um intervalo de 2 horas entre as mensagens, e então ele me mandou outra, dizendo, onde estão minhas garotas favoritas? Fiquei chocada comigo mesma por ter dado meu número àquele homem. Eu devia estar mais bêbada do que pensava. Independente disso, deitei a cabeça no travesseiro e adormeci instantaneamente. Na manhã seguinte, acordei com algumas mensagens perturbadoras. Minha cabeça girava, e ao ler as mensagens repugnantes, percebi que havia recebido novas mensagens de John depois que adormeci. Ele perguntou, onde você está? Estou indo para sua casa. Você deixou algo aqui? Seguido por, estou aqui. Pode vir até a porta. E então, olá, você está acordada? Ele também tentou me ligar 3 vezes. Isso foi tudo por volta das 2 da manhã. Enviei a captura de tela para meus amigos e foi quando eles me lembraram do que havia acontecido. John estava em cima de mim enquanto eu estava me tornando um zumbi. Meus amigos começaram a ficar preocupados, então me puxaram para longe e saímos da festa. Quando estávamos saindo, 2 carros de polícia apareceram do lado de fora, provavelmente para reclamar do barulho. E ao sairmos, todos notaram que não havia móveis na casa. Era apenas um grande espaço vazio, cheio de pessoas e mesas de beer pong. Um dos meus amigos, de alguma forma, procurou o número e me disse que era um número de voz sobre IP, o que eu não entendi. Então ele apenas disse que era um número de telefone falso, do qual John me enviou mensagens. Ele também disse que, com meu número, ele poderia facilmente encontrar meu endereço. Eu me senti ainda mais enjoada. Perguntei se alguém tinha conhecido o suposto filho dele, e todos disseram que não. Estávamos começando a pensar que não havia filho algum. E, quando Shauna sugeriu que ele poderia ter me drogado, fez muito sentido. Eu nunca havia me sentido da maneira que estava me sentindo. Decidimos levar tudo à polícia. Todos nós fomos à delegacia mais próxima e relatamos tudo, incluindo as mensagens de texto. O policial na recepção perguntou se isso estava relacionado à festa na casa vazia, que aconteceu na noite anterior. Ficamos confusos a princípio quando ele disse casa vazia, até que ele explicou que havia uma ligação dos vizinhos sobre uma festa acontecendo em uma casa que estava vazia há algum tempo. Todos nós nos entreolhamos, boquiabertos. Fomos levados a um escritório para sentar com, acredito, um detetive para contar toda a história. Ele pegou o número de telefone falso e disse que tentariam rastreá-lo até alguém assim que conseguissem um mandado. Demos à polícia tudo o que podíamos e seguimos nosso caminho. Eu bloqueei o número falso. Honestamente, me senti mal por um tempo, pois conforme os dias passavam e nada acontecia, eu estava confiante de que tinha acabado. Mas nenhum de nós ouviu falar da polícia. Nunca ouvimos falar de qualquer prisão sendo feita ou de qualquer coisa relacionada ao caso. Pensar que o homem se esforçou tanto para anunciar uma festa em uma casa vazia, para ter acesso a mulheres jovens, me arruinou. A possibilidade de que outras garotas também tenham caído na mentira sobre ele ter um filho. Tudo isso claramente aponta para um homem muito, muito perigoso. E o fato de ainda não termos sido chamados para identificar ninguém me assusta, pensando que ele ainda está solto. Isso foi há um mês. Atualizarei se as coisas mudarem, e estou cruzando os dedos para que mudem.